Bom dia a todos e todas. Eu queria escutar um bom dia das salas que estão ali do lado, por favor. Cadê o bom dia? Agora. Muito bem. Bom, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né? O primeiro dia. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a professora Mariane, eu trabalho no Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão, que é quem coordena o Projeto Newton. Então, em nome da coordenação, em nome do projeto, eu dou sempre as boas-vindas e eu fico muito feliz em ver vocês assim com a blusinha da UFPA, vestindo a camisa da instituição. Eu espero que essa animação e essa motivação se perpetue até o final do curso, né? Que vocês façam uma excelente trajetória aqui na UFPA e também aqui conosco no projeto. Então, a aula de hoje, ela vai falar um pouco sobre, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Projeto Newton e também nós vamos ter uma aula inaugural proferida pela professora Adriana, ok? Então, primeiro eu queria agradecer as pessoas do projeto que estão aqui, aos coordenadores, a professora Maria Taíde, que está ali atrás, a professora Conceição, ao professor José Miguel, aos professores que estão aqui também, que vão ministrar a disciplina, aos monitores, e queria chamar, primeiramente, o nosso magnífico reitor, Emmanuel Zagori Torinho, para dar umas palavrinhas rapidamente para a gente aqui, de boas-vindas e acolhida a vocês. Por favor. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal do Pará. Acho que eu tive a oportunidade já de dar uma palavra com vocês ali no Benedito Nunes, né, mas estou aqui para saudá-los nesse início de curso e aqui no Projeto Newton. Queria fazer uma saudação especial aos coordenadores e realizadores deste projeto, professor José Miguel, professora Taíde Malché, professora Mariane, toda a equipe do Unitai que trabalha aqui. Queria dar as boas-vindas à professora Adriana Tonini, agradecer a sua presença na nossa universidade, essa oportunidade de diálogo com os nossos alunos, que certamente é muito importante. Isso é algo que vocês vão ter muito aqui na universidade, nos tempos que estiverem aqui, a possibilidade de conversar e aprender com pessoas de outros lugares que vêm aqui, trocam ideias, contam sobre o seu trabalho e trazem contribuições importantes para o dia a dia da nossa universidade, para que a nossa universidade seja sempre esse espaço, não é, de discussão sobre o que vem sendo produzido Brasil afora. Este projeto é um projeto inovador, é um projeto que incorpora tecnologias educacionais avançadas e é um esforço institucional para elevar as oportunidades, sobretudo naquelas áreas em que nós sabemos que os nossos alunos têm alguma dificuldade, como o cálculo, não é? E temos tido resultados com este projeto que são muito animadores para a nossa instituição, e isso se deve inteiramente ao trabalho dessa equipe extraordinária, não é, que não apenas desenhou o projeto Newton, mas cuida com muito zelo no dia a dia para que vocês tenham toda a atenção, todos os recursos, todo o apoio para avançar academicamente na nossa universidade. Então, eu deixo aqui mais uma vez o agradecimento da instituição aos que fazem esse projeto acontecer e a vocês eu deixo os meus votos de sucesso, que vocês aproveitem bem, que esta experiência aqui no Projeto Newton seja muito enriquecedora, contribua com a trajetória acadêmica de vocês e que vocês se sintam mais estimulados a grandes desafios da nossa universidade. Um bom início de curso para vocês e sucesso a todos e a todas. Obrigado. Obrigada, professor. Eu gostaria de registrar também aqui a presença da professora Cristina, que chegou agora, coordenadora, do professor Ito, vice-diretor do ITEC, que eu também vou chamar para dar umas breves palavrinhas aqui para nós. Bom dia a todos os presentes, né, nossos alunos que estão entrando recentemente aqui na universidade.
O primeiro passo de vocês aqui é justamente quebrar essa barreira do cálculo, né? Então, quando vocês entram na universidade, o grande desafio, e uma das matérias que mais retinha aluno aqui, era o cálculo 1, cálculo 2, e o projeto Newton veio para superar essa barreira, ou seja, você só não gosta de uma coisa quando você não sabe. Tá? Então, agora, com esse projeto que a universidade implantou aqui nos últimos anos, tem melhorado bastante o desempenho dos alunos na área de cálculo, né? Eu sei que tem diversas áreas, diversos cursos, cada um curso tem a sua demanda, a sua especificidade, mas o projeto Newton ele tenta equalizar essas dificuldades e tornar vocês preparados para as matérias mais profissionais de cada curso, né? Essa é uma iniciativa apoiada pela reitoria, o professor Emmanuel Torinho, né, que tem um grupo só para tratar desses assuntos ligados a cálculo com vocês. Brevemente, a gente pretende expandir também para a física, que é um outro desafio, mas o projeto Newton tem se mostrado bem eficaz naquela sua proposta de preparar nossos alunos cada vez mais para a matéria de cálculo, né? Vocês veem que a infraestrutura que a universidade está proporcionando para vocês é uma infraestrutura realmente de primeiro mundo, né? Não só aqui no PPG Tech, como nos pavilhões recém-reformados, vocês vão estar tendo aula lá também, graças ao apoio da nossa reitoria. Então, vocês vão ter agora condições, infraestruturas e professores e planejamento adequado. Então, é para isso que nós estamos aqui, para que vocês sejam recebidos da forma mais prazerosa possível e que vocês usufruam de todas essas facilidades que a UFPA tem proporcionado para todos vocês. O projeto Newton é um projeto de grande esforço da UFPA, é uma luta constante das professoras e dos membros aqui da equipe que compõe o projeto Newton. Vocês observam que não é uma estrutura simples, vocês estão vendo câmeras, vocês estão vendo professores, monitores, tudo para proporcionar a vocês o melhor ensino possível. Talvez, se vocês fossem numa universidade particular, vocês não encontrariam essa infraestrutura que tem aqui. Ou seja, nós estamos à frente do nosso tempo. Por quê? Porque o ensino ele é mutante, né? Você muda a cada ano o interesse do aluno, o perfil do aluno, né? O que ele espera da nossa universidade, e a universidade tenta se enquadrar nesse novo perfil, para tornar ela mais atrativa, né, e prazerosa para todos vocês, né? O cálculo, que é um calcanhar de Aquiles de todo o aluno, né, ele passa a ser uma coisa prazerosa, porque vocês vão ter apoio e vão poder estudar e conhecer um pouco dessa linda matéria que é o cálculo. A gente espera que vocês saiam daqui a mais um tempo, já bem informados nessa área, que é tão importante para nossas engenharias de maneira geral. Ok? Então, um bom dia a todos, muito obrigado pela presença e tenham sucesso aqui nessa nova empreitada do Projeto Newton. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar também a presença do professor Dr. Marcos Monteiro Genis, diretor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, que também já foi professor do projeto e ajudou a gente a conceber esse projeto, Newton. Aqui eu vou chamar para umas breves palavras. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar nessa casa de novo, aqui nessa sala. Toda vez que eu entro aqui, que eu vejo os nossos calouros entrando no Projeto Newton, a minha mente se enche de recordações boas do período que eu pude estar à frente, dando aula aqui de Cálculo 1. Né? Gostaria de dar algumas palavras para vocês, apenas no sentido de dizer para vocês que vocês estão prestes a passar por uma experiência que certamente vai ser inesquecível na vida de vocês. Toda vez que a gente encontra alunos que passaram pelo Projeto Newton, a gente vê referências sempre positivas acerca de como foi o período, o que tiraram de bom daqui do Projeto Newton e como isso influenciou sua carreira e sua formação como profissional.
Então, fiquem bem atentos para esse período, curtam, vivam esse momento junto aos colegas, junto aos professores, aproveitem ao máximo, retirem dos professores, dos colegas, dos monitores, tudo que vocês puderem de informação e de aprendizado. Vocês vão ver que vai ser uma experiência riquíssima e que aqueles que souberem aproveitar levarão para o resto do curso e para o resto da sua vida profissional. Aproveitem, se divirtam também com o curso, essa disciplina maravilhosa que é o cálculo diferencial integral. Bom curso a todos e boa sorte. Bom, agora eu gostaria de convidar o professor José Miguel Martins Veloso, diretor do Unitai, para também fazer as palavras dele de abertura. Bom dia a todos. Na realidade, só vou dizer que é um prazer ter todos vocês aqui. Trabalhamos para que esse projeto se mantenha e tenha bons frutos. Eu espero que, como o professor Marcos falou, que o projeto Newton deixe para vocês o conhecimento do cálculo, que é um instrumento potente de trabalho nas engenharias, como toda a linguagem matemática. E aproveito aqui para dizer que vocês são bem-vindos aqui na Universidade Federal do Pará, e que vocês são a parte, realmente, o fim da universidade, e estamos honrados em tê-los aqui. Bom dia. Bom, para a gente finalizar essas breves palavras, eu vou convidar também os professores que vão ministrar a disciplina de Cálculo 1 para vocês, o professor Tiago e o professor Marcel, por favor. O professor Tiago é o professor do turno da manhã, o professor Marcel é o professor do turno da tarde. Embora eles sejam de turnos diferentes, a gente trabalha aqui num processo integrado. Então, se vocês quiserem assistir às aulas que vão estar gravadas depois dos dois, ou passear pelas aulas, é muito bem-vindo também. E eu passo a palavra para eles agora. Professor, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que nesse semestre eu contribua com vocês, nós possamos contribuir com a formação de vocês. Vejam em nós amigos, pessoas que vocês podem contar realmente, E eu espero que daqui a alguns anos, estejam todos aí já formados e se lembrem com carinho do Projeto Newton, dos professores, de todos que fazem parte desse projeto. Desejo muito sucesso a todos vocês. Obrigado. Olá, bom dia. O meu nome é Marcel, eu sou professor de Cálculo 1 do período da tarde e eu estou aqui só para desejar boas-vindas a todos e todas. E é realmente uma apresentação breve, a gente vai ter o semestre todo para se conhecer melhor. E para mim é um prazer trabalhar num projeto tão especial quanto o Projeto Newton. A gente já vem trabalhando nos preparativos, está sendo já uma experiência ótima. E eu também fico honrado de ter vocês como público aqui. Então, um bom semestre para todos nós e é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada, professores. Antes da gente começar a aula inaugural da professora Adriana, professora doutora, que veio para a gente fazer essa aula para a gente, eu vou fazer uma breve apresentação também no projeto para vocês, tá bom? Então, o Projeto Newton, para quem não sabe, ele iniciou suas atividades no ano de 2013, tá? Fruto de uma parceria também, de uma preocupação iniciada com a reitoria e com nossos professores, com o ensino e aprendizagem de cálculo. Como já foi colocado aqui, vocês sabem que o ensino de cálculo ele ainda traz uma certa problemática de revasão, de retenção, de mau aproveitamento. Então, com essa preocupação, a universidade pensou o que poderia ser feito para ajudar os alunos a superar as dificuldades do ensino e aprendizagem de cálculo. E aí surge o Projeto Newton, que vem tentar repensar como esse ensino ele é feito, como a aprendizagem do aluno pode ser potencializada, utilizando recursos tecnológicos, utilizando boas práticas da educação à distância, utilizando aulas dos professores, utilizando uma gama de recursos que vocês vão ver aqui como funciona. Então, desde a sua criação, a gente já teve aqui mais de 9.500 alunos, assim como vocês,
que entraram aqui. Ele começou somente com a disciplina de Cálculo 1, no primeiro ano, e depois passou para Cálculo 1 e Cálculo 2. E, no primeiro momento, tinha apenas uma turma de Cálculo 1, depois passou para 2 turmas de Cálculo 1 e 2 turmas de Cálculo 2. Então, é um projeto que ele vem ganhando força dentro da instituição, é um projeto que vem se consolidando e vem aprendendo a todo ano e melhorando as suas práticas também em função das experiências que vem tendo com os alunos. Bom, tinha uma necessidade da instituição, como eu coloquei, de pensar a melhor forma de ensinar cálculo para os alunos, vendo que os alunos chegam na universidade, todos eles já com seus tablets, com seus smartphones, imersos nas tecnologias. Então, como a gente aproveitar esse potencial também para melhorar os fluxos comunicacionais, para melhorar a forma de ensino, para potencializar o aprendizado do aluno, sempre pensando que o aluno tem que ser autônomo e o centro do aprendizado. Então, a ideia do Projeto Newton é que vocês tomem conta da aprendizagem de vocês, que vocês sejam os principais mentores de vocês mesmos, que vocês, a partir de agora, criem uma rotina de estudos que serve não só para Cálculo 1, mas também para todo o resto das disciplinas que vocês vão fazer aqui. Então, o projeto ele vem para ajudar vocês a criar uma rotina de estudos, de cálculo e de ensino de maneira geral. Tá? E ele tenta integrar também diferentes competências para potencializar esse processo de ensino. Então, a equipe que compõe o Projeto Newton, ela tem pessoas da área da computação, matemática, comunicação, tem os técnicos, tem os monitores, tem professores. Então, tem uma gama de pessoas pensando isso para vocês. Então, parece à primeira vista que tem um professor aqui que vai ministrar a disciplina para vocês e é só. Não, não é só. Ele é um dentre várias pessoas que estão pensando esse projeto para vocês. Então, de nada adianta a gente pensar tudo isso para vocês se vocês não forem os protagonistas desse processo. Então, essa que é a ideia do projeto. O aluno é o protagonista da sua própria aprendizagem. E qual é o compromisso? A universidade tem um compromisso com vocês, né? Então, ela coloca toda essa parafernália aqui de pé para que vocês possam, então, a partir daí, ter um melhor sucesso na disciplina de Cálculo 1 e depois de Cálculo 2, e depois, com essa rotina e autonomia que vocês criarem, ter sucesso durante o curso como um todo, né? Então, se a gente pensar hoje num cenário político, onde há cortes de verba e onde há uma série de questões que a gente não sabe o que vai acontecer, manter essa infraestrutura de pé, manter tudo isso funcionando, é um privilégio muito grande, gente. Então, aproveitem, né? Aproveitem, porque isso é um privilégio para poucos, né? Dentro de uma instituição pública, você ter tudo isso daqui realmente não é uma coisa fácil. E vocês vão ver que, para manter isso daqui, é uma equipe muito grande que está trabalhando, ok? Bom, como é que acontece o estudo? Vocês estão vendo aqui que o Projeto Newton ele acontece dentro de um ambiente que a gente chama de ambiente integrado de estudos. Então, toda segunda e quarta, vocês vão ter aula aqui nesse auditório e nas salas que estão aqui do lado. Pode mostrar as salas, por favor? E nas salas que estão aqui do lado, tá ok? Obrigada. Então, as atividades elas são coordenadas por uma equipe que faz parte do projeto, né, uma equipe do projeto. E, além dessas salas, tá? Então, segunda e quarta, vocês vão ter aula aqui nesse auditório e nas salas aqui do lado, tá certo? Então, todas essas aulas elas são gravadas, por isso vocês receberam um termo de compromisso, um termo de responsável para a sessão de imagem, que a gente pede que vocês, por favor, assinem. Pode deixar na mesa, que depois a gente coleta, tá ok? Por que isso é importante? Porque vocês estão vendo que a imagem é gravada, né? E depois que ela é gravada, ela é transmitida ao vivo. Durante essa aula, todo mundo está sendo transmitido ao vivo também, tanto para as salas daqui do lado, como pela internet. E também depois ela vai ser gravada e vai ser postada no repositório. Então, a gente precisa que vocês assinem esse termo para que fique mais fácil para vocês e para a gente essa recuperação, tá? Então, por favor, não deixem de assinar o termo que está aí de sessão de imagem. A gente pede também que vocês, por favor, experimentem ficar um dia aqui no auditório, um dia na sala, para vocês verem qual é o lugar que vocês mais se sentem confortável para assistir a aula, tá certo? A gente pensa, mas a sala de aula é melhor quando tem um professor mais perto. Não necessariamente. Vocês podem também se sentir mais à vontade estando na sala dele do lado. Então, um dia venham para cá, um dia vão para lá, e aí vocês veem qual é o melhor lugar que vocês vão
poder sentir à vontade. Bom, durante as aulas, o que acontece se alguém tiver uma dúvida? Bora pegar um voluntário aqui, por favor? Alguém? Levanta a mão. Posso voluntariar alguém? Para vir aqui do microfone? Quer vir? Não? Então vem aqui, por favor. Por favor, diga seu nome, seu curso e fale um pouco como é a sua expectativa de começar a universidade. Bom dia, meu nome é Rômulo, eu sou de Engenharia da Computação. Eu ainda não sei ao certo o que esperar aqui. Eu espero principalmente entender o cálculo e encontrar vários jeitos de aplicar ele, principalmente na física. E principalmente eu quero contar a experiência para o mercado de trabalho aqui na faculdade, para conseguir um emprego, obviamente. E quem sabe, talvez virar um professor aqui daqui a uns 10, 20 anos. Eu ainda não sei ao certo. Obrigada, uma salva de palmas aqui para o colega. Bom, então, para vocês verem, quando alguém tiver uma dúvida, tanto aqui nesse auditório como nas salas que estão aqui do lado, é só se levantar e ir ao microfone, que o professor vai ter todo o tempo para responder a dúvida do colega, tá? Mas sempre lembrando, porque por ser aulas gravadas e transmitidas ao vivo, o ideal é que vocês venham ao microfone fazer a pergunta, tudo bem? Bom, então bora continuar. Então aqui é para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então, como eu falei, elas são transmitidas ao vivo. O professor Tiago ministrando aula. E toda sexta-feira, além dessas aulas de segunda e quarta, vocês vão ter um encontro com os monitores. Por favor, monitores, levantem as mãozinhas. Tá. Eles vão estar presentes nas salas durante as aulas e eles também vão ter um encontro com vocês às sextas-feiras, no mesmo horário que vocês têm a aula do Projeto Newton. Nesse momento, vocês vão ter uma sala de aula menor, já de acordo com a faculdade de vocês, com o curso de vocês, e vocês vão, então, ter a oportunidade de resolver bastante exercício durante a sexta-feira das aulas da matéria que vocês desenvolveram durante a semana. É uma forma de vocês exercitarem o cálculo. Tá certo? Além disso, então, isso aqui é uma aula, né, de resolução de exercícios. Os monitores também têm um plantão, que ocorre aqui no prédio do ITEC, né, do PG ITEC, onde vocês podem, tendo alguma dúvida, vocês podem se recorrer ao plantão para tirar dúvidas, para formar grupo de estudos. Então, o ideal é não acumulem dúvidas, ok? Cálculo, você não pode acumular dúvidas. Tem dúvidas, corre para o plantão, corre com o colega, estuda, porque é assim que vocês vão começar a superar. Se vocês resolverem que na última prova vocês têm com dúvida no início, já não vai adiantar nada, né? Então, aproveitem toda essa estrutura que o projeto tem para não acumular dúvidas. Então, aqui é a sala de plantão, como ela funciona. Além disso, também, né, vocês vão ter acesso a uma sala virtual na plataforma Moodle, onde vocês vão ter, então, lá a lista de exercício, as aulas gravadas do professor, material complementar, simulações em GeoGebra, caderno de exercícios, vários materiais que vocês podem recorrer para estudar. Entre hoje e amanhã, vocês devem estar recebendo uma mensagem com uma forma de orientações para entrar na plataforma. E toda semana vocês têm que ficar atentos, porque vai aparecer lista de exercício com prazo para vocês entregarem. Então, a plataforma é importantíssima que vocês tenham acesso a ela. Essa é a cara da plataforma, né? Como vocês vão ter aulas gravadas, notas, listas de exercício, listas de monitoria, material complementar, um espaço para vocês tirarem dúvida com os professores. Então, é mais um recurso disponível para vocês terem acesso ao conteúdo da matéria. Está aqui um exemplo de uma aula gravada do professor Jerônimo, de Cálculo 2. Todas as aulas, a partir do momento que a gente está aqui ministrando uma aula para vocês, as aulas estão sendo, como você falou, transmitidas ao vivo, também estão sendo gravadas. Terminou a aula, elas são praticamente editadas e postadas no repositório. Então, se vocês quiserem ter acesso a qualquer uma das aulas do projeto desde 2013, vocês podem acessar o repositório FPA Multimídia, que, além das aulas de cálculo, tem outros materiais importantes disponibilizados da Universidade Federal do Pará em formato de audiovisual.
tá certo? Então, está aqui o endereço do repositório. E o projeto também tem um perfil, uma página no Facebook, no qual vocês vão ter acesso, ou já devem ter acesso, porque quando vocês entram, vocês já foram todos incluídos no grupo do Facebook, tá? Que é uma outra forma também da gente ter contato com vocês. E vocês terem contato conosco e trocar experiências. Então, está aqui a página. Tá? Esse aqui é o exemplo de uma postagem chamando a atenção para um curso de pré-cálculo. Esse aqui é outro exemplo de postagem, que a gente pode também oferecer questões, desafios para os alunos. Tá? Esse também é outros exemplos de postagem. E isso tudo foi feito pensando em vocês e para vocês. Então, gente, por favor, vocês usufruam com responsabilidade, tenham compromisso com a aprendizagem de vocês. Isso é o mais importante, porque de nada adianta a gente fazer tudo isso daqui se vocês não se comprometerem com o estudo de vocês. Vocês são felizardos, é lindo ver vocês todos com essa camisa da UFPA 2019, né? É lindo ver o ânimo de vocês, a vontade de vocês. Estar aqui é um privilégio, estar no Projeto Newton também é um privilégio. Então, vamos aproveitar e vamos fazer do projeto uma experiência maravilhosa. Tá certo? Muito obrigada a todos. Agora vamos ao momento mais esperado do dia, né? Nós vamos apresentar aqui a professora Adriana Tonini. A professora vai fazer uma palestra chamada Formação do Engenheiro Contemporâneo e as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais. A professora doutora Ana Tonini, ela é diretora de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e docente da Universidade Federal de Ouro Preto. A professora possui doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e graduação em Engenharia Civil pela UFMG. Tem experiência em ensino, pesquisa e extensão e gestão, atuando principalmente nas seguintes áreas: formação profissional e tecnológica, formação de professores, educação e engenharia, mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Desde já, a gente agradece e convida a professora para vir aqui fazer a tão esperada aula do dia. Obrigada a todos. Obrigada, Mariana. Um prazer. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente com alunos que têm quase 2 anos que eu estou fora da minha universidade, que eu estou no CNPq, e perdi um pouco esse contato com alunos, que é muito enriquecedor para o professor, porque é uma forma de aprendizagem. Aquela coisa do professor ensina, mas ele aprende mais do que ensina hoje, porque vocês já vêm de uma geração conectada. Então, muitas coisas vocês nos ensinam e trazem para dentro da sala de aula uma nova abordagem metodológica. Então, estou muito feliz de estar aqui, de ver vocês, primeiro período de engenharia. Eu dei aula há muito tempo, primeiro período de introdução à engenharia, mais ou menos uns 10 anos, e gosto muito de lidar com o primeiro período, porque a gente tem a responsabilidade de fixar vocês na universidade, porque vocês ainda estão tentando entender o curso, tentando entender esse universo que é uma universidade e tentando se achar também, né? Porque a gente escolhe engenharia, mas com 17, 18, 19 anos, é uma escolha ainda que pode mudar, né? A gente escolhe muito novo, a gente vai, às vezes, num fluxo de gostar de matemática, de gostar de física, e acaba você optando por engenharia, e lá na frente você perceber que talvez não seria a sua área que você gostaria de atuar. Eu mesmo fiz engenharia, depois doutorado em educação, e me encontro muito mais hoje na área de educação, por isso que eu pesquiso educação e engenharia. Foi onde eu me senti mais confortável. O projeto, achei bem interessante, o projeto de matemática. Eu trabalhei também por mais de 10 anos com aulas de matemática para as engenharias, porque meu mestrado é em modelos matemáticos computacionais, então eu lidava com geometria analítica e álgebra linear, e cálculo também um pouco, mas mais geometria analítica e álgebra linear, e gostava muito, muito, muito. Essa disciplina, para mim, era... Eu tenho até uma apostila na internet, vocês podem procurar lá depois, de MATLAB para engenharia.
que eu fiz com uma colega. Então, assim, eu gostava bastante de lecionar essas áreas. Acho que se eu voltasse no tempo, hoje, eu faria matemática. Acho que eu tenho mais afinidades com a matemática do que as áreas técnicas da engenharia civil. Mas eu estou querendo contar um pouquinho da minha história para vocês, porque, como vocês estão começando, acho que é bom ver outras pessoas que fizeram uma trajetória, né, de muito tempo, que fizeram engenharia igual vocês estão fazendo, que estão no primeiro período. E estou muito feliz, realmente, de estar aqui. Agradeço a professora Ataíde pelo convite. É um prazer enorme eu estar indo. Eu fico em Brasília, mas qualquer lugar que me chamo desse país, ou até fora dele, eu faço o máximo para conseguir colocar na minha agenda, porque é o momento que a gente tem de apresentar um pouco do que é a pesquisa, mais o ensino, a pesquisa e a extensão, e qual o papel, que eu vou falar um pouco do CNPq nesse contexto, o que é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que oportunidades ele dá, tanto para os pesquisadores, mas também para vocês. O CNPq não é só pesquisador. O CNPq ele tem N ações, que eu tenho certeza que muitos não conhecem, e principalmente para vocês, alunos. Tá? A minha palestra não é uma aula, né? Não vou dar uma aula de engenharia aqui, nem de matemática, nem de computação, que tem áreas que eu tenho afinidades, nem do MATLAB. Eu vou falar um pouco o que é formar engenheiro, o que é ser engenheiro nesse contexto atual do nosso país e do mundo, né? O que vocês precisam estarem ligados, como vocês falam? Então, vocês precisam entender o que vai ser cobrado de vocês, porque vocês não acham que vão ficar 5 anos num curso que é puxado, vocês sabem disso, que a base é matemática e física, e que depois não vai ser cobrado. Vai ser cobrado, sim. Vocês vão ser responsáveis por várias coisas que é o desenvolvimento do país. Eu falo que a engenharia, de um modo geral, ela está em todos os lugares. Essa cadeira que você está sentada teve a engenharia ergonômica, para poder fazer o projeto dela, todo o layout dela. A luz, esses equipamentos todos que estão aqui dentro, tudo também tem engenharia. Então, aqui tem engenharia civil, aqui tem engenharia elétrica, aqui tem engenharia da computação, e por aí vai. Então, a engenharia é uma área belíssima, parabéns por escolher. Eu sempre fui muito feliz de ter escolhido. E acho que eles fizeram uma ótima escolha, porque, não sei porque eu tenho 2 filhos, os 2 fazem engenharia, uma já formou, outro faz engenharia. Eu acho que é uma profissão que abre um leque muito grande de atuação. Você não precisa formar engenheiro civil para uma obra, você não precisa formar engenheiro eletricista, estar numa usina hidrelétrica, você vai estar num banco, você pode estar no supermercado, você pode estar no hospital, porque todas essas áreas têm engenheiros dentro. Então, isso que é o mais bacana da engenharia, que ela dá um leque de oportunidade. Mercado financeiro tem vários engenheiros, e que estão muito bem, quem gosta dessa área. Então, assim, eu posso relatar várias experiências de colegas, de alunos, de locais onde eles estão, e que vocês, daqui a uns 5 anos, estarão também. Não é isso? Então, vamos começar, já falei demais, né? Bem, eu vou falar, então, um pouquinho o que é a educação em engenharia, e o que a gente está esperando formar, qual é a nossa preocupação que a gente tem de formar os engenheiros, para quê, para onde ir, o que fazer, né? O que fazer com o que você aprendeu. Eu acho que a coisa mais difícil é isso. Você vai aprender tanta coisa, e você tem que saber o que fazer com isso. Como você mobilizar esses conhecimentos e aplicar no seu dia a dia. Que é quando você formar, você vai ver que você vai falar assim, nossa, como que eu faço agora? Chega na empresa, será que eu vou dar conta? Mas dá conta sim. E eu vou te dar algumas dicas para você dar conta mais ainda. Então, vamos lá. Bem, isso aí eu quero que vocês reflitam bastante. A competitividade de um país não começa nas indústrias ou nos laboratórios de engenharia. Ela começa na sala de aula. Então, a partir de agora, vocês estão sendo competitivos entre vocês. Entre a visão que vocês têm da universidade, do mundo de trabalho. Então, aqui está começando a competitividade. Mas não é a competitividade por mal. Meu colega está assim, vou derrubar. Não é isso. É a competitividade de você entender, de modo globalizado, o mundo. Eu trouxe o histórico. Acho que todo aluno tem que saber quais foram as primeiras escolas de engenharia que o Brasil teve, né? E colocar onde está de vocês, em qual posição. Então, nossa primeira escola de engenharia foi no Rio de Janeiro, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, de 1792. A segunda foi a minha, a Universidade Federal de Ouro Preto, através da Escola de Minas, que foi fundada por um francês.
o Gorsex, em 1874, depois veio a Escola Politécnica de São Paulo, a USP, a terceira em 1893, e essas outras que vocês estão vendo, e a de vocês, onde está? Ela foi a 14ª, fundada em 1931, a Escola de Engenharia do Pará. Então, ela tem uma história muito grande. Olha quando ela foi fundada, 1931. Você tem já uma grande experiência para formar engenheiros, para atender o mercado de trabalho do nosso país e de outros países. O que nós esperamos da formação do engenheiro? Quais são as ações? Primeiro, nós temos, quando vocês começam, lá no pré, antes dos 7 anos, isso aí já é a linha de formação que você vai construindo até chegar à sua graduação. No ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos, o que a gente busca fazer com essa criança, com esse jovem, com esse pré-adolescente? Despertar, incentivar vocações. Então, é ali que se constrói toda a sua vocação para você fazer engenharia. É o que eu tenho falado. Não adianta você pegar uma menina, vamos dar o exemplo de uma menina que é onde tem carência de formação de mulheres na engenharia, eu pegar uma menina com 17 anos e falar assim, por que você não faz engenharia? Ela vai virar para mim e falar assim, detesto matemática. Porque já foi construído. O período ideal para você mudar isso é de 7 a 14 anos. Ali, sim, você constrói as vocações. A partir daí, já está bem definido. Eu quero área biológicas, eu quero área de humanas, eu quero área de exatas, eu quero uma engenharia. Então, nós temos que ter bastante preocupação no país, e eu sou uma grande defensora de cuidar desse período de 7 a 14 anos. Porque hoje nós temos no Brasil formando apenas 22% de engenheiras mulheres. Então, nós temos que aumentar esse percentual, que está muito baixo. Tá? Nós queremos paridade. Formar 50% mulheres e 50% homens. E aí, depois do ensino médio, aí você fica de 14 a 18 anos no ensino médio, e aí você chega na universidade, próximo aos 18 anos, 19, 17, depende de quando você entrou e como foi a sua trajetória no ensino médio e no ensino fundamental. Então, o que a gente quer fazer com as novas diretrizes curriculares, que inclusive as novas diretrizes, ela traz isso, nós vamos ter um acolhimento do aluno, que é isso que vocês têm aqui, isso é um acolhimento. Por que um acolhimento? A universidade está preocupada com a formação de vocês e sabe que o cálculo é o gargalo da engenharia. Estou certo? Que acho que vocês ficam preocupados, né? Como que é esse cálculo? Porque uma coisa é a matemática do ensino médio, outra coisa é a matemática que vocês vão ver aqui agora. Então, isso é um acolhimento, quando você começa a cuidar do aluno que chega e preocupar dele não ter a evasão, não desistir do curso que você escolheu com tanto carinho e que você quer ter uma profissão de engenheiro. Então, aí a diretriz curricular vai trazer isso, essas novas, do acolhimento na universidade. Então, dos 18 a 23 é o período que você passa na universidade, então você faz a sua graduação, e dentro desse período nós temos o projeto do curso, que as diretrizes curriculares também vai atacar isso aí. Como que é o projeto que a gente quer que as universidades desenhem o seu curso? O que tem contemplado dentro desse projeto para uma formação que possa atender o mercado externo, né, o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, porque o mercado de trabalho, você vai para o emprego, mas o mundo do trabalho, você pode ser um empreendedor, você pode abrir sua própria empresa, qual o problema? Né? Então, a universidade tem que dar isso para vocês. Ela tem que ajudá-los a seguir esse caminho. Então, é o que a gente fala depois do acompanhamento dos ingressos. Para onde vocês vão? Né, o que vocês estão esperando na formação? O que vocês foram para o mercado de trabalho, foram para a área acadêmica, vai ser empreendedor, em que área vocês estão atuando? Então, é responsabilidade de nós, enquanto universidade, cuidar desse trabalho, do acompanhamento de vocês. E aí, sim, acho que a educação continuada, porque vocês acham que daqui a 5 anos se acabou o estudo? Não. Vocês estão começando, ali vocês vão começar a um estudo diferente, aí por conta própria. Acabou a universidade, acabou o professor, agora vocês vão buscar essa formação continuada dentro do que vocês querem, uma especialização em gestão, uma especialização aprofundando numa área de estruturas, uma área de computação. Então, aí sim, não, eu quero me dedicar a isso, eu quero ser especialista nisso. Aí é a especialização que vai permitir isso a vocês. Evolução dos cursos, dos números de concluintes no Brasil. Então, até 2017, um total de mais ou menos 105 mil engenheiros formados. Tá? As privadas, elas formam em torno de quase 82 mil
engenharia, e as públicas nós formamos na faixa de 30 mil engenheiros. Então, um total de 114.379, total exato de formação em engenharia, as privadas responsáveis por 82.905 e as públicas 31.474. Concluintes do curso de engenharia nos Estados Unidos está praticamente no mesmo número que nós. Tá? Só para fazer um comparativo. Agora, número de concluintes em engenharia, habilitações. A engenharia que mais forma é a engenharia civil, seguida da engenharia de produção, depois a mecânica, a elétrica, a química, e aí sim vai distribuindo todas essas formações que nós temos no Brasil em engenharia. A estimativa de formação de engenharia de 5 anos e meio a 6 anos e meio para concluir. E aí nós apresentamos, deixa eu colocar aqui, quanto que nós formamos, quanto que conclui as engenharias. Nas privadas, 55%, 55,8%, nas públicas, 46,29%. Então, um total de formação de 100%, nós formamos 54,84% do número que entraram na universidade. Então, a evasão ainda é muito alta na engenharia. E aí, por que tem essa evasão? Olha o que acontece, esse funil da formação em engenharia. Para 1.000 candidatos que pretendem fazer engenharia, ingressam 175, vamos ver quanto que forma. 95 conclui. Então, esse que é o dado, por isso que nós formamos apenas 54% dos entrantes nas engenharias. Agora eu vou entrar um pouquinho do que a gente espera para uma formação de um engenheiro para contemplar o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, e que você seja, de fato, engenheiro. Primeiramente, conciliar a teoria e a prática. Ou seja, esse casamento da universidade com a empresa, isso é fundamental. Não dá para a universidade ficar no lugar, o mercado, a empresa ficar em outro, sem se conversarem. Então, essa aproximação é saudável e é necessário para a formação do engenheiro. Programa de estágios. Isso também não tem como você formar um bom profissional de engenharia sem ter um programa de estágio muito bom que a universidade faça junto com o mercado de trabalho. Favorecer o comportamento empreendedor. Nós temos que fazer isso. Por quê? Você não precisa só para o mercado de trabalho, para o emprego, no escritório, com carteira assinada. Você pode ser um empreendedor, montar uma startup e fazer várias coisas diferentes do que sentar numa empresa. Né? Então, você já tem que pensar tudo isso, ver tudo que as oportunidades que o mundo está te oferecendo. Então, para isso, você tem que saber formular problemas, criar, solucionar, aplicar o conhecimento. O engenheiro tem que saber aplicar aquele conhecimento para solucionar o problema. Qual que é a tarefa principal do engenheiro? Alguém sabe me responder? O que vocês acham? Qual é a tarefa principal do engenheiro? Esquece as engenharias mecânicas. No geral, o que a sociedade espera desse engenheiro? Criar. Vou resumir numa palavra. Solucionar problemas. É o que nós fazemos. Nós solucionamos problemas E para quê? Para atender as demandas da sociedade. Tudo que a gente faz na engenharia, você está atendendo quem? A sociedade, concorda? Se você faz um sistema de ar-condicionado, é para atender quem? A sociedade. Então, tudo que você pensar, deve estar passando 1000 coisas na cabeça de vocês vão ver que é o engenheiro que faz isso aí, ele soluciona os problemas. Mas, para isso, ele tem que saber projetar, criar, tudo isso que vocês falaram. Né? Incubadoras de empresas também é muito importante, vocês participarem, a universidade investir nisso. Projeto de extensão aplicado às demandas, isso é fundamental, porque quando você soluciona os problemas, você tem que saber que a sociedade não é feita só de rico. É gente que vai usar só as coisas mais caras, os equipamentos mais caros. Não, a sociedade tem todas as classes sociais. Então, você tem que fazer as soluções para atender todas as classes sociais. Ou seja, preço acessível. Então, o que adianta você projetar uma coisa maravilhosa, mas que ninguém pode comprar? Né? Então, você tem que estar atento a tudo isso. Fazer coisas que realmente
vai beneficiar a qualquer um na sociedade, de qualquer classe social. Então, o engenheiro tem que ter essa preocupação. Não dá para você desconectar, você apenas projetar e não querer saber o que vai ser lá na ponta. Isso não existe, isso não comporta mais a formação do engenheiro, e não preocupar, não ter essa responsabilidade social. Né? A gente acha tão bonito, a gente ouve tanto responsabilidade social, mas temos que ter, de fato, a responsabilidade, né, com a sociedade. Mobilidade tecnológica, isso é importante, alunos, professores de engenharia. O que é mobilidade tecnológica? Você está, um professor da universidade aqui, ir para uma universidade lá do Sul, alunos daqui irem para outras universidades, e aí fazer essa mobilidade e trocar conhecimento, né, trocar as experiências. Outros desafios. Pulei alguma? Não, né? Não. Eu fiz 4 perguntas que eu vou responder para vocês, esses 4 desafios. Quais são os desafios profissionais da engenharia? Primeiro, qual o perfil de formação no atual contexto social? Que formação nós estamos esperando dos engenheiros para atender as demandas sociais? Que tipo de profissional de engenharia se quer formar? O que a gente quer formar? Como atender a sociedade considerando o mercado de trabalho e a área acadêmica? Como articular Estado, escola, empresa? Então, o primeiro desafio, qual o perfil de formação no atual contexto social? Eu trouxe uma formação do passado com uma formação de hoje. Então, nós tínhamos projetos centralizados. O engenheiro sentava, fazia o projeto, centralizava naquela temática. Isso não se comporta mais na sociedade atual. Hoje nós temos que ter projetos distribuídos, transdisciplinares, com várias engenharias trabalhando juntos. Não dá para a engenharia civil ficar lá, a elétrica aqui. Não, isso tudo tem que estar juntos. Foco, no passado era foco nas tarefas individuais, então era focado na produção daquele engenheiro. Hoje não, o foco no resultado global. O que a equipe de engenheiros daquela empresa vai dar de resultado para a empresa? O que ela vai entregar? Se usa isso muito dentro das empresas, né? Qual entrega? Que entrega você vai dar? O foco no passado é na lucratividade, o foco hoje é na sustentabilidade, porque o mercado muda muito. Se você não tiver uma empresa sustentável, ela com pouco tempo ela fecha. Eu não estou falando das grandes. Se você abrir uma empresa, uma coisa menor, uma startup, então você tem que ser sustentável. Profissional monotarefa no passado, hoje equipe colaborativa. Então tudo perpassa por você trabalhar em equipe. Concorrência local, então era preocupado apenas com aquela concorrência aqui no Brasil, de onde você estava inserido. Hoje não, a concorrência é global. Por quê? Nós temos a era da comunicação e da informação, então não tem como se trabalhar mais pensando apenas no seu país, né? Foco no documento, hoje então o foco é na informação, que é o que eu falei. O outro desafio, que tipo de profissional em engenharia se quer formar? Então, que tipo? Primeiro, enfrentar desafios, porque ele vai ser a todo momento desafiado para solucionar os problemas e atender as demandas. Ele tem que ter a competência técnica, que vocês vão ter bastante, em 5 anos de formação, vão ter várias disciplinas técnicas, que vai dar a formação tecnicista para vocês. Mas tem que ter uma competência gerencial. Então, aí já não é mais a formação tecnicista, é a formação generalista, é a formação humanística, que vai te dar, então, essa competência para ser um gestor, né? Flexível, não dá para você falar, não, eu penso assim e ficar. Você tem que ser flexível, porque a toda hora muda o mundo globalizado. Tem que ser adaptável com as mudanças, responsável com as suas tarefas, criativo, crítico, né? Criticar não é sair criticando o outro, não. É crítico de você ver aquilo ali pode ser melhor. Você tem uma visão crítica do que você está produzindo. Ético, que isso é fundamental, ético, respeito a todos, né? E falar idiomas. Não tem como engenheiro formar sem falar o inglês. Tinha na minha época, porque era difícil ir para um curso de inglês, tinha pouquíssimos e era caríssimos, então só iam os ricos. Hoje não, vocês têm inglês online, a gente não tinha isso, não tinha computadores. Então, na idade de vocês, hoje, então vocês podem fazer curso online, então não deixe de fazer inglês, pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Se não tem condições de pagar, faça aqui na extensão que deve ter para aluno, faça online, vocês assistem tanto filmes, séries, com certeza tem uma facilidade enorme de aprender sozinho. Então, eu deixo essa dica importantíssima para vocês, porque, olha, é um diferencial enorme no currículo para emprego. Então,
se ele desenvolver todas essas competências, ele vai ser capaz de quê? Solucionar os problemas, trabalhar em equipe, tomar decisões, se comunicar, porque isso é muito importante, saber se comunicar, se fazer entendido, né? Pensar no meio ambiente e na sustentabilidade. É o que eu falei, não dá para você criar qualquer coisa sem pensar na sociedade que vai ser atendida e no meio ambiente, a agressão ao meio ambiente. Olha ali, Brumadinho, o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando isso aí. E vocês acham que não tem erro de engenharia? Tem, claro que tem. Porque é tudo pelo capital, é tudo pelo dinheiro. Então, deixaram de fazer uma tarefa técnica para pensar na lucratividade, que já é coisa do passado, que eu mostrei, né, anteriormente. Essa daí, ó, foco na lucratividade. Então, tem empresas que ainda estão nesse foco e não na sustentabilidade. Conteúdo versus competência. Porque as diretrizes curriculares novas, elas vão trazer uma formação por competência. Então, o que é isso? O conteúdo puro é um saber descontextualizado. Você tem a disciplina, você faz, mas ela não está contextualizada nem com o mundo externo e nem com as outras disciplinas do currículo. Então, isso já não cabe na formação do engenheiro. Então, a formação ela tem que ser contextualizada. Então, quando você trabalha por competência, você consegue isso. Porque é saber o que fazer com o que está aprendendo, como? Fazendo. Então, você trabalhar com projetos que envolvem várias áreas da engenharia, várias áreas do conhecimento, e trabalhando transversal dentro do currículo. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, as 10 competências chaves. Até 2005 eram essas: resolução de problemas complexos, coordenar com outros, gestão de pessoas, tudo coisa que eu já falei, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação para o serviço, tomar de decisão e discernimento, saber ouvir, criatividade. Nessa ordem, em primeiro lugar é a resolução dos problemas e o último lugar é a criatividade. Então, vamos ver agora, até 2020, como é que mudou. Em primeiro lugar, continua a resolução de problemas complexos. Pensamento crítico, do 4º lugar, subiu para o 2º. Criatividade, que estava no 10º, em 2015, em pouco tempo, onde ela foi? Para o 3º lugar. Gestão de pessoas, que estava no 3º, já não ficou tão... A criatividade veio e subiu, então houve uma mudança. O 5, coordenar-se com o outro, estava em 2º, baixou para 5º. 6, inteligência emocional, não tinha, agora faz parte das competências chaves para o desenvolvimento profissional do engenheiro. O 7º, tomar de decisões de discernimento, subiu, estava no 8º, passou para o 7º. Orientação para o serviço, desceu, fez a troca, né? Negociação, de 5º, passou para o 9ª posição. E a 10ª, que é a flexibilidade cognitiva. Então, você flexibilizar seu pensamento, flexibilizar o seu entendimento de mundo, de todas as ações que você, como engenheiro, está sujeito. E todas essas ações são relacionadas, então, à engenharia. Então, para isso ser possível, então, como atender a sociedade, que é uma das outras questões que eu coloquei, como atender a sociedade considerando o mercado de trabalho e a área acadêmica. Primeiro, priorizar a educação. Nenhum país se desenvolve no mundo sem priorizar a educação. E nós ainda não estamos fazendo esse para casa. Basta olhar a educação básica de nosso país. Como é que a China se desenvolveu? Como a Coreia do Sul se desenvolveu? Investindo em educação, criança na escola 12 horas, o dia todo, desde 6 anos de idade. Em 20 anos, a China virou uma potência. Valorizar a engenharia. Porque a engenharia ela vai solucionar os problemas. Então, nós precisamos ter mais valorização da engenharia no nosso país. Nós formamos poucos engenheiros. Fiscalizar os cursos. Os cursos de engenharia, eles têm que ser muito fiscalizados, porque você pode fazer qualquer tipo. E aí que é o perigo, que engenheiro você está formando. Né? Formação atual, uma formação que contemple o que o mercado de trabalho está buscando. Que não tem como desconectar isso. Incentivo na educação básica, que eu falei, de 7 a 14 anos, que você incentiva, então, as profissões. E melhorar a economia. Quando a economia está bem no país, a área de engenharia ela sobe. Vocês podem olhar que é proporcional. Na internet vocês vão encontrar uns gráficos, conforme a economia sobe, a engenharia sobe.
está diretamente relacionada, a engenharia, com a economia de um país. Então, o importante é o quê? Investir em educação, que aí você atende melhor o mercado de trabalho, a sociedade, e aí, através de todo esse movimento, você tem, então, as políticas públicas para que isso aí seja sempre um ciclo que funcione. Então, a educação, o mercado de trabalho, sociedade, políticas públicas. Você pode ler de qualquer maneira. Sociedade, políticas públicas. Então, a sociedade demanda, faz as políticas públicas para a educação, depois de formação, vai para o mercado de trabalho. Só que para você, isso aí seria o ideal, em toda a sociedade. Agora, só que para isso funcionar dessa forma, redondinho assim, nós temos que ter uma economia muito forte, que é o que eu acabei de falar. A engenharia está diretamente relacionada à economia. E a última pergunta, e a formação do engenheiro nesse contexto? Voltando, isso aí é muito um pouco, até a gente repete, mas é para deixar muito claro que ele tem que saber projetar, planejar, calcular, executar e acompanhar. Porque você não só projeta, você tem que acompanhar o que você projetou. Na execução, você tem que acompanhar o que está sendo executado. Então, de tudo isso, conceber grandes projetos em qualquer área, considerando sempre a sustentabilidade do seu projeto, que ele seja sustentável a longo prazo, e as demandas da sociedade, que é o que eu já comentei mais detalhado anteriormente. As diretrizes curriculares, então, como ela se estrutura? Na resolução, ela vem falando o perfil do egresso que queremos formar, as competências e campo de atuação do engenheiro, a estrutura do projeto pedagógico do curso, o que deve conter o projeto pedagógico do curso, as atividades do curso, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, tá? Aprendizagem ativa, acolhimento dos estudantes, duração e carga horária do curso. Tem uma outra resolução que fala que a duração do curso de engenharia, uma resolução de 2007, o curso de engenharia ele tem que ser, no mínimo, 5 anos e, no mínimo, 3.600 horas. Os conteúdos que vão contemplar o currículo da engenharia dentro do seu projeto pedagógico, as atividades complementares, porque não temos que pensar só atividades que estão no currículo, existem N atividades fora do currículo, a gente chama de atividades complementares, que são as monitorias, projeto de extensão, iniciação científica, estágio, não obrigatório, você faz um outro tipo de estágio em outras áreas de conhecimento. Isso tudo também são atividades que complementam a formação. Cursos, estágio, que aí é o curricular, que é exigido 160 horas no mínimo. Projeto final de curso, que é um projeto que a nova diretriz, na diretriz 11/2002, o projeto de curso ele era individual, agora abriu-se para ser em grupo. Avaliação dos estudantes. Como é a avaliação? É só prova? Não. Tem N. Aí a diretriz curricular vai mostrar várias formas de avaliar o aluno, que não é só prova. O docente, perfil e capacitação. Então, que perfil de docente a diretriz curricular ela vai trazer para estar lecionando nas engenharias? Que perfil de docente nós temos que ter nas engenharias? E as suas capacitações, que a gente, professor também, se a gente não fizer capacitação, a gente não se atualiza. Então, que capacitações também devem ser contempladas? Implantação e acompanhamento das diretrizes curriculares nacionais e adequar a avaliação. Esses em vermelhos são as novas diretrizes, que então acrescentou esses itens. As que estão em preto já tinha nas diretrizes, ela foi só melhorada, atualizada. Né? Então, resumo da resolução atual, que é a 11/2002, versus a nova proposta, que ainda falta ela ser publicada, tá? Ela já foi aprovada e falta ser publicada pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. Eu fiz parte, tá, do grupo que fez as novas diretrizes curriculares, porque eu sou da ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, sou editora da revista da ABENGE, então faço parte da diretoria, e foi todo o movimento através da ABENGE que nós propusemos para o governo uma nova diretriz curriculares para atender o novo perfil de formação que nós estávamos percebendo nas universidades. Então, as diretrizes 11/2002, um resumo do que mudou. Nós éramos mais focados em conteúdos, com aulas tradicionais,
Nas novas diretrizes, vamos trabalhar com competências, metodologias ativas, quer dizer, trabalhando com projetos, isso que a diretriz vai induzir isso aí nos projetos pedagógicos dos cursos das engenharias. Campos de atuação. Nós vamos pensar de formar um engenheiro para campo de atuação inovador, empreendedor e também de ser professor. A sala de aula, nós não vamos mais colocar aquela sala de aula pensando dela de aquela forma fechada, nós estamos colocando um ambiente de aprendizagem com atividade escolar, de campo e na empresa. Então, um ambiente muito mais aberto, que não fique só dentro da sala de aula. Opa, peraí. E o acolhimento, aquilo que eu falei, nós vamos ter um nivelamento, um acompanhamento psicopedagógico e o sócio inclusivo. Aí dentro da diretriz vai estando explicando como que as universidades e os cursos de engenharia vão ser formatados dentro dessas novas diretrizes para atender de fato, que foi pensada nós ficamos quase que 5 anos estudando para propor as novas diretrizes e que de fato atendesse o mercado de trabalho. Na resolução de 11 de 2002, a gente fala do projeto pedagógico do curso, apenas cita que a exigência de um projeto pedagógico, então é obrigatório, todo curso de engenharia tem um projeto pedagógico do curso, mas não falava mais nada. Então, na nova proposta, a gente coloca o projeto pedagógico do curso e quais os tópicos que o projeto pedagógico do curso deve conter. Então, facilitando também aos coordenadores de curso, a equipe docente, fazer o seu projeto pedagógico, ajudando como montar esse projeto pedagógico, que era uma dificuldade que a gente percebia nos cursos de engenharia. Então, a avaliação dos alunos, agora nós estamos colocando uma avaliação processual, uma avaliação no processo, durante todo o processo de formação do aluno, e não aquela avaliação que é só as provas no final do período. Então, vai ser processual. Os docentes, definir o perfil, a capacitação para os docentes, adequar avaliações ao Sistema Nacional de Ensino Superior, né? E mais flexível. Então, nós estamos com uma diretriz mais flexível para dar liberdade de cada instituição montar o seu curso para atender aquela realidade onde ela está inserida. Então, resumo. O curso de engenharia, o projeto desse curso, acolhimento dos ingressantes, com todas aquelas coisas que eu coloquei lá atrás, né, de fazer o nivelamento. Então, você está acolhendo o estudante. O acompanhamento desse egresso, quando ele conclui. O que a instituição tem que oferecer? A infraestrutura para, de fato, você formar bem o engenheiro. E também oferecer uma capacitação docente, sempre nas engenharias, para que o corpo docente entenda trabalhar nesse novo contexto das competências e se capacite para tal. E aí eu estou trazendo alguma coisa da engenharia contemporânea, as coisas bonitas que a engenharia faz. Então, olha essa ponte no Japão, esse viaduto Millau na França. Então, a engenharia ela consegue fazer coisas para a sociedade que a gente não imagina que o homem é capaz. Dubai, olha as edificações. Claro que dentro das edificações não é só engenharia civil, tem todas as engenharias presentes, na internet das coisas, e aí por aí vai. Não podemos viver nisso mais, né? Então, olha a engenharia contemporânea e o que a gente encontra no nosso país. Não é para rir, não é para chorar. Né? É para chorar, porque nós não estamos dando conta de resolver isso. Por isso que eu trouxe tudo lindo primeiro, para depois mostrar uma realidade. Para vocês se preocuparem, vocês estão no primeiro período, falam assim, eu tenho que mudar isso aqui, eu estou aqui para aprender e lá na frente mudar. Ser um agente que vai contribuir para mudar. Há pouco tempo, não sei se vocês acham que não pegaram, né? Olha, esse carro vocês nem viram, né? Provavelmente, né? Você não viu também, não. Você é professor novinho, a gente já viu, né, Thaís? Então, esse telefone, o primeiro telefone que teve na minha casa foi esse aqui, era vermelho. Isso eu lembro. O senhor foi esse, Thaís, também? Pois é. Olha o celular, que era aqui, esse tijolão, né? O primeiro celular meu foi aquele grandão lá em cima, que é tijolão. E agora, olha agora. Esse vocês conhecem, né? Notebook,
novos celulares. Então, o que eu estou querendo mostrar? Como que a engenharia evolui. Não adianta a gente ter uma aprendizagem de engenharia para aquele momento que vocês estão aqui, por isso que a formação tem que ser continuada, porque vai evoluindo a engenharia e você não pode ficar naquela que você teve. O que vocês vão aprender nesses 5 anos, daqui uns anos, já vai estar totalmente diferente. Basta ver por tudo isso que eu estou mostrando aqui. Né? Então, o que é a modernização da educação e engenharia no Brasil? É pensar o seguinte, que eu sempre falo, o sistema educacional deve acabar com o conceito de formação terminal, ou seja, 5 anos de formação, você formou engenheiro, pronto, agora eu peguei meu diploma, vou sentar num lugar e vou trabalhar. Esqueçam isso. Em áreas tecnológicas, não há mais formação terminal. A chamada formatura deve ser a desvinculação do cidadão da escola, quando vocês saem da universidade, o início do seu voo solitário, porque você não tem mais professores do lado, você não tem mais os colegas, não tem mais os monitores. Então, você tem um voo solitário na aquisição contínua de conhecimentos. Então, com a era da comunicação e informação, acabou essa formação terminal. Quando não tinha isso, internet, não tinha computador, até que a gente podia falar que formava, você ficava a vida inteira projetando estruturas, você ficava a vida inteira trabalhando com o orçamento na mão, com os livros. Hoje não tem jeito disso mais. Os próprios programas, os softwares que vão sendo criados, você tem que estar sempre se atualizando, senão você não consegue estar usando isso tudo que a sociedade vai te permitir. Isso aí é um projeto da ABENCH, que é Mais Mulheres na Engenharia, que a gente lançou no Congresso para a Educação e Engenharia do ano passado, justamente para valorizar as engenheiras. Eu estou vendo que tem muita mulher, estou feliz de ver que tem muita mulher aqui fazendo engenharia. Mas se a gente contar e fizer o cálculo, vai cair nos 25%. É incrível, como sempre cai nesse número. Se contar o que entrou e ver quanto de percentual, está sempre nessa faixa. Então, a gente está fazendo um projeto de mudança, né, da formação das mulheres na engenharia. E o ano passado, eles destacaram na educação de engenharia as mulheres que tiveram alguma representação, que assumiram diretoria nas escolas de engenharia do Brasil. Eu estou aí também, olha lá, ó, como a segunda embaixo, como diretor do CNPq, que eu sou a primeira mulher em 67 anos diretora do CNPq. Vocês acreditam nisso? São 4 diretores lá. Eu tenho 3 amigos, 3 colegas homens e só eu de engenheiro. De mulher, né? Engenheiro não, mas de mulher como diretor no CNPq. E é a primeira vez. Então, até aqui você vê 25%. Né? E é uma luta para sobreviver, viu? Não é fácil, não. Então, olha um pouquinho de mulheres que foram homenageadas. Apenas 8 mulheres tiveram posição de destaque no Brasil, nas engenharias. Muito pouco, não é? Se eu fosse trazer de homem, aí é 1000 folhas, tanto diretores de escola de engenharia, reitores, não sei mais o quê, ia lotar aqui. Então, o que eu quero trazer com isso? Nós temos que ajudar a estimular as meninas a fazerem engenharia. Nós temos que fazer com que vocês, meninas, não desistam. Vocês são importantes para aumentar esse número. E fazer essa luta com a gente. Né? Não queremos aqui desconstruir a formação masculina, pelo contrário, nós queremos estar juntos. Queremos uma paridade, não queremos ser mais que ninguém. Mas queremos ter a oportunidade de ser uma paridade. Né? Dados para mudar a realidade das mulheres na engenharia. Eu vou falar um pouquinho das mulheres e os homens me permitem, por favor, mas eu acho que é importante trazer esses dados e vocês também conhecerem. Nas engenharias como elétrica ou mecânica e suas derivadas, a inserção feminina ainda é muito pequena, então nós temos esses dados. Por outro lado, nas engenharias química e de produção, há uma maior concentração feminina, embora essa última ainda apresente um número menor de mulheres do que os homens. Por mais que tenha concentração de mulheres, mas ainda é menor. O número de homens ainda é maior. O aumento das modalidades de engenharias criou possibilidades, porque aumentou. Né? A gente não tinha engenharia ambiental há uns anos atrás. Várias engenharias foram criadas, né? E que saíram dos cursos tradicionais, que é a mecânica, a elétrica, a civil, a química e qualquer outro, são 5. De Minas. Então, as outras todas foram derivadas dessas, não era que foram inventadas, não. Se você pegar da engenharia civil, saneamento veio da engenharia civil, hoje tem engenharia sanitária, ambiental veio da engenharia civil, e por aí você vai ver N engenharias que veio da civil, da mecânica, da elétrica. Então, o aumento das modalidades de engenharia criou possibilidades, favorecendo o ingresso do público feminino nos novos campos de atuação, porque quando ampliou esse número de engenharias, possibilitou também aumentar um pouco o número de mulheres, mas o número é de 22% a 25%.
Só que a gente esbarra numa coisa que a gente chama de segregação horizontal e segregação vertical. O que é isso para as mulheres? A segregação horizontal. No Brasil, os dados de graduandos por sexo demonstram que as mulheres predominam em cursos de ciências humanas e sociais aplicadas. Em ciências biológicas da saúde, existe uma igualdade com os homens, enquanto nas áreas tecnológicas, mais especificamente na engenharia, a supremacia é masculina. Então, nós estamos considerando horizontal, todos ali dentro, homens e mulheres, e fazendo, então, essa apresentação, qual que é a formação de uma forma horizontal. Agora, a forma vertical de crescimento. A ascensão em postos de comando nas organizações é um dos maiores obstáculos encontrados pelas engenheiras para acederem suas carreiras. Elas entram numa empresa, mas muito dificilmente elas vão ser as gerentes, as diretoras. Você pode olhar nas empresas, quase não tem mulheres ocupando esse espaço. Então, a gente fala que é a segregação vertical. As empresas partem do pressuposto de que a ascensão na hierarquia necessita de disponibilidade de tempo e dedicação integral à carreira. Ou seja, parte da ideia que a mulher não tem esse tempo. Por quê? Já fala o seguinte, ela tem que cuidar do marido, cuidar do cachorro, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. Que tempo que ela vai ter para assumir uma função dentro da empresa? Que já parte do pressuposto. Quem disse que eu não tenho tempo? Quem disse que eu não quero dedicar até meia-noite? Esse é o problema da mulher. Ela que vai mostrar o perfil que ela tem, o que ela quer fazer. Se ela dá conta de tudo, de cuidar dos filhos, cuidar do marido, ainda cuidar de ser uma diretora, como é o meu caso, que eu cuido de filho, marido, cachorro, mesma distância. Então, dedicação integral à carreira, possibilidades que normalmente são consideradas de natureza masculina. Assim. Então, assim, eu trouxe isso aqui para poder vocês pensarem, para as meninas ficarem motivadas, para as meninas não saírem das engenharias e para sempre buscar motivar outras meninas. Se tem irmão pequeno, tem sobrinho, tem primo, motivá-lo, então, essas meninas a fazerem engenharia. Agora, em um filme do CNPq... Há mais de 60 anos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, promove e apoia a geração e transferência de conhecimento. Em 1951, uma lei conhecida como a Lei Áurea da Pesquisa no Brasil criou o CNPq. Nascia ali uma instituição que se tornaria referência para a promoção e o estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no país e no exterior. Uma espécie de Estado-Maior da ciência, da técnica e da indústria. Conhecimento que gera desenvolvimento e inovação. Ultrapassa fronteiras e promove valores para a melhoria de riqueza e a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o país. Em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, o CNPq é líder na concessão de bolsas para a formação e a capacitação de recursos humanos para pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. Fomenta projetos com financiamento parcial ou integral. Estimula o avanço do conhecimento e o desenvolvimento sustentável por meio de programas específicos. Na iniciação científica, o CNPq desperta nos jovens seus talentos para a pesquisa com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, uma oportunidade de aperfeiçoamento e ingresso na carreira acadêmica. No ensino médio e superior, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado, as bolsas concedidas pelo CNPq, individualmente ou por cotas, são um estímulo na formação de recursos humanos altamente qualificados, ampliando o interesse pela ciência e o aumento crescente do número de cientistas. É o conhecimento conquistando mais e mais espaço no dia a dia de milhares de estudantes, professores e pesquisadores, que têm o esforço e a dedicação reconhecidos pelo CNPq nos mais diversos setores. O CNPq é uma instituição que a cada dia cumpre o seu papel estratégico e prioritário de incentivo à pesquisa científica e tecnológica, comprometido com a inovação e a busca de soluções para as reais necessidades da sociedade. É o valor do saber investido em homens e mulheres altamente capacitados para que o Brasil seja cada vez mais reconhecido como país produtor do conhecimento e gerador de novas tecnologias aplicáveis no dia a dia. Na verdade,
verdade, entrou o filme antes de eu falar. Por que eu trouxe esse filme? Primeiro, porque eu trabalho no CNPq, e sei que vocês vão ouvir muito o nome aqui, CNPq, quando vocês forem para eventos, quando vocês forem concorrer a bolsas, são sempre CNPq. CNPq e CAPES, durante os 5 anos, vai ser constante na vida de vocês. Vocês já ouviram, né? CNPq e CAPES? Qual a diferença de CNPq e CAPES? Alguém sabe? Não? Então, eu vou explicar, que é bom vocês saberem, porque vão ouvir muito. A CAPES, ela fomenta a pesquisa também, mas nos programas de pós-graduação. Então, ela é as bolsas institucionais, ou seja, ela pega uma cota de bolsas e fala, vamos supor, mestrado, que daqui um mestrado. Para esse mestrado, a CAPES vai dar 10 bolsas. O mestrado que vai distribuir, dentro das bolsas, vai fazer a seleção, não sei como, cada mestrado tem o seu critério para selecionar os bolsistas. O CNPq trabalha com CPF. Então, qualquer um pode entrar, se tiver uma chamada aberta do CNPq, para uma modalidade de bolsa, para um projeto, você pode preencher o formulário, se inscrever, anexar seu projeto e concorrer a uma bolsa. Então, a bolsa é individual, é para o pesquisador. O CNPq tem a modalidade mais interessante de bolsa, que é a bolsa de iniciação científica, que provavelmente muitos de vocês vão concorrer para essa modalidade de bolsa, que é o maior número de bolsas do CNPq, é quase 60% das nossas bolsas, que é um lugar onde as mulheres têm maior número, 60% das bolsas de iniciação científica são do sexo feminino. Então, eu convido vocês a tentarem participar de iniciação científica. Se não conseguirem a bolsa, sejam voluntários, porque isso dá um diferencial no currículo muito grande mesmo. Vou contar uma historinha do meu filho que foi fazer intercâmbio na Alemanha. Ele faz engenharia de produção lá na Federal de Ouro Preto, e aí ele participou de uma seleção para ir para... Tinha 3 vagas numa universidade, Reutlingen, na Alemanha, e aí ele foi selecionado, ficou em primeiro lugar, foi. E aí ele queria fazer estágio. Então, lá eles falam tal de aplicar, começa a aplicar pela internet e tal, ele conseguiu na Bosch, conseguiu participar da seleção, que foram 4 momentos. 3 online, mandava currículo, fazia Skype, então foram 3 processos online e um presencial na sede da Bosch, que fica numa cidade que eu esqueci o nome, na Alemanha, que tem 70 mil funcionários. Um prédio gigantesco. E aí eles chamaram, agora você vem aqui para a gente te conhecer pessoalmente. E aí ele ficou todo tenso, né? Ai, mãe, o que eu vou falar? O que eles vão perguntar e tal? Que entrevista que é essa? Que é da 21 anos, ele estava com 21 anos, agora ele está com 23, 20, acho que 21. E aí eu falei, já dei umas dicas, que não adiantou nada, que eles não perguntaram nada, eles simplesmente pegaram, ele chegou numa sala, tinha uma engenheira e um engenheiro, um quadro, eles deram um pincel, falaram assim com ele, explique esse projeto seu aqui, de iniciação científica, que era de confiabilidade de motores, uma coisa assim que ele fez na engenharia mecânica. Isso que ele, então, está vendo a importância da iniciação científica? Aí ele foi explicar o projeto que ele fez com o professor na universidade e permitiu ele estagiar na Bosch. Ele ficou 6 meses, eles pediram ele para ficar mais 2 anos, para contratar ele por 2 anos, só que ele não quis, ele preferiu voltar para o Brasil, claro que eu quase matei, quase fui lá bater nele. Eu fui de fato para a Alemanha, eu peguei um avião, fui lá, no aeroporto ele já falou comigo, se você veio aqui para mudar a minha ideia, pode voltar. Ainda ficou assim, com a irmã dele, mamãe está com um papo chato, eu vou embarcar ela de volta. Então, infelizmente, filho, a gente cria para o mundo, né? E aí eu fiquei 10 dias, na hora que eu ia abrir a boca, meu filho, mãe, não fala da Bosch. Então, ele veio embora, trouxe uma russa junto, ainda tive que receber lá em casa uma intercambista russa, que estudou com ele lá. Ficou 1 ano eles namorando, moraram junto, ficou assim, vida de casado, papai e mamãe sustentando, vida de casado. Mas é verdade, gente. Você acredita que ele trouxe uma russa? Eu entendi por que ele queria vir embora. Ai, mãe, ela quer conhecer a riqueza do Brasil, as frutas do Brasil, as praias do Brasil, o colorido do Brasil. Eu falei, então tá, você deixou de fazer um estágio porque você queria trazer uma russa para conhecer o Brasil. Mas, né, agora quer voltar. Ele forma esse ano, está voltando, já fechou até um pacote para ir para a Irlanda, em abril do ano que vem, que ele quer fazer um MBA. Bem, então é essa história aí que eu queria contar e queria principalmente focar o tanto que a iniciação científica é importante para vocês participarem.
O CNPq distribuição das nossas bolsas, nós temos bolsa de extensão, bolsa tecnológica industrial, de mestrado, doutorado, bolsa no exterior, pós-doutorado, apoio técnico à pesquisa, produtividade em pesquisa, e a maior nossa, que é a iniciação científica e tecnológica, que eu acabei de falar para vocês, que é 54% das bolsas CNPq é de iniciação científica. Nós temos mais de 25 mil alunos na iniciação científica. Então, em termos de número de bolsas concedidas pelo CNPq, número de instituições que participam, tudo dentro do programa do PIBIC, e em valores. Então, o PIBIC, em dados de 2018. Então, o PIBIC, o número de bolsas é 25 mil, instituições que recebem bolsa de iniciação científica são 365 instituições no Brasil, e isso corresponde a um valor de 120 milhões por ano. O PIBIT, que é Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica Industrial, são 3.100 bolsas em 280 instituições. O PIBIC Ações Afirmativas, que são 800 bolsas em 126 instituições. O PIBIC Ensino Médio, que nós também damos uma bolsa para ensino médio. 5.600 bolsas, 133 instituições. Iniciação Científica Júnior, também, que é também no ensino médio, ensino fundamental, desde que não seja graduação, 530 bolsas em 3 instituições. Nós também damos aos medalhistas da OBMEC, que é a Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, pagamos 6 mil bolsas para esses medalhistas. Todos que são medalhistas, eles ganham bolsa do CNPq. O PIBIC mestrado, que aí é uma parceria com a CAPES, então nós damos para alunos de graduações e a CAPES dá para mestrado e doutorado. São 650 bolsas. E o total, então, de bolsas de iniciação científica em todas essas modalidades são 41.680 bolsas, num total de 156.396.000. Então, é a distribuição, em forma de pizza, que é mais fácil para a leitura. Então, o PIBIC ele corresponde a 61% dentro desse programa todo de iniciação científica. Então, qual que é uma avaliação dos benefícios do programa? Que benefício participar de um PIBIC, além das historinhas que eu contei, que ele permite? A chance de entrar na pós-graduação, estrito sensu, é maior em relação ao aluno não bolsista. Então, se você depois vai fazer um mestrado, doutorado, os alunos que participam de iniciação científica têm mais chance de entrar, porque já está... O que é iniciação científica? É iniciar para a área de pesquisa, é uma iniciação que você faz na graduação. Então, quando você já fez e vai fazer uma seleção para mestrado, claro que você vai ter muito mais oportunidade de ser selecionado do que quem nunca participou e nem sabe o que é uma pesquisa. Diminui a idade para ingressar na pós-graduação, porque normalmente quem participa de iniciação científica, depois já dá continuidade em programas de especialização ou mestrado, doutorado. Tempo de permanência no mestrado, doutorado é menor. Então, é um aluno que já tem o que é a pesquisa, já fez na iniciação científica, ele já traz uma bagagem de aprendizado, de conhecimento. Então, ele transita mais fácil no mestrado, doutorado. A maioria opta pela continuidade na academia. Normalmente, quem faz iniciação científica, a maioria vai para a área acadêmica. E aqueles que vão para o mercado de trabalho estão mais aptos a vencer obstáculos e aceitar desafios. Também dá um diferencial no mercado de trabalho, iniciação científica. Com certeza, nos processos seletivos é observado quem participou de iniciação científica. Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir. Se fazer alguma pergunta, fique à vontade. Estou à disposição, que eu souber responder. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, para a professora. Muito obrigada, professora. Antes de mais nada, por favor, se dirija aqui ao microfone para fazer uma pergunta. Está falando lá atrás. Oi. Está dando sinal lá atrás. Não entendi. Está dando sinal ali atrás, lá no audiovisual. Por favor, alguém? Não? Entenderam tudo? Professor Marcel. Venha ao microfone, professor, por favor. De professor é pergunta mais difícil, não? Será que eu vou saber responder? Olá, bom, eu já me apresentei agora há pouco, eu sou o Marcel. Prazer, Marcelo. Prazer, professora. Muito obrigado pela sua exposição tão bem informada sobre a complexidade da formação em engenharia.
essa é uma ocasião muito rara em que o pessoal que está chegando agora pode ouvir, né, em primeira mão como é que vai as discussões a esse respeito, né? E eu fico muito contente também com o incentivo à iniciação científica. Eu também sempre estimulo meus alunos a irem atrás desse tipo de projeto, não só o PIBIC, mas os afins, né? Existem outros ali. Foi daí que eu vim, né? Se não fosse o PIBIC, eu não estaria na universidade até hoje. Estou há 15 anos fazendo isso. E foi onde, para mim, começou ali, né? E eu gostaria, professora, de ouvir um pouco mais a respeito, particularizando o que você falou sobre as diretrizes gerais para a formação da engenharia, se a gente pudesse ouvir um pouco sobre, particularmente nas disciplinas introdutórias de cálculo, não só os cálculos de física básica e afins, o que essas diretrizes têm, talvez, a dizer sobre essa fase inicial da formação, que é a nossa situação aqui, né? Sim. Se pudesse falar mais um pouquinho sobre isso. Não é bem uma pergunta, mas... É só um bate-papo. Ok. Primeiramente, obrigada, Marcelo, por ter gostado das falas que eu trouxe. Eu acho que, como você colocou, é importante o aluno que está chegando conhecer o que é a formação em engenharia, né? Não é só mostrar para ele um leque de disciplinas, conteúdos, e falar, isso aqui, se fizer tudo isso, você forma engenheiro. Ele tem que entender para que formar engenheiro. Então, o meu objetivo maior é esse, entender o porquê a formação em engenharia é importante, por que ele é importante para nós e para o país. E você falou que da iniciação científica, que foi através dela que você veio para a universidade. Eu também, eu fui iniciação científica, né, quando eu fiz engenharia. Eu acho que a maioria dos professores, a história é essa, né, participou de uma iniciação científica. E com relação aos conteúdos, a diretrizes curriculares, ela não está trazendo, assim, especificando, ela fala conteúdos básicos, ela não traz, no conteúdo básico tem que ter cálculo, geometria analítica. Não, a gente não quer isso, porque a gente quer que a universidade construa os seus conteúdos, construa o que ela acha importante para essas disciplinas básicas. Então, ela fala assim, 15% da estrutura curricular são disciplinas do básico, mas a universidade é livre, a diretriz é só uma diretriz, ela não pode entrar e fazer o currículo para a universidade. Veja a sua, vocês montaram esse programa, por quê? Vocês sentiram essa necessidade, outras não têm, porque talvez a necessidade dela é em outra coisa. Então, a gente não pode fechar numa diretriz curricular e querer que todas as universidades façam aquilo ali, senão a gente está vendo aquela caixinha, que é o que a gente não quer, justamente é evitar a caixinha que era a diretriz curricular, se você pegar 46, 76, dava todos os conteúdos listados, mas você tinha apenas 5 engenharia. Então, você ainda dava conta de listar. Né? Hoje você não dá conta com o leque de engenharias que foram abertas. Agora, se você pegar o sistema Confia, ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente lista. É uma briga. A briga do Estado, vamos dizer assim, das diretrizes curriculares com o Confia, porque pelo Confia CREA, o sistema, eles queriam aquela caixinha, porque é muito mais fácil eles darem a certificação de profissionalização se você, a universidade, entregar para ele, nós formamos sujeito assim, aqui está a grade. Só que a gente não quer isso, não quer. A gente quer que cada universidade tenha a sua realidade. Então, a gente coloca o percentual do mínimo de conteúdos básicos, profissionalizantes específicos, numa maneira geral. Então, a gente coloca no básico, matemática, física, computação. Só que ali a universidade que vai escolher e dividir o curso que vai montar o projeto pedagógico e o currículo. Então, não tenho como falar assim, o que tem no cálculo, porque não tem. Não tem assim, tem que ter cálculo 1, 2, 3, 4. Tem que ter, não tem isso. Tem lá que tem a matemática. Tá bom? Era isso que você queria saber? Nós temos uma pergunta da sala 13, por favor. Olha quanta gente. Bom dia, professora. Meu nome é Tiago. Bom dia. Eu sou calouro de engenharia naval. O professor fez uma pergunta em relação às diretrizes do ensino superior, né? Mas eu tenho muitos amigos que começaram engenharia e, justamente pelo motivo de se identificarem com matemática, física, mas acabaram desistindo por ser um conteúdo muito diferente do que se aprende no ensino médio. Então, de que forma as diretrizes do próprio ensino médio não poderiam ajudar, né, a diminuir a evasão dos alunos de engenharia? Porque muitos chegam no ensino superior achando que vão utilizar uma matemática que não é verdadeira, de certa forma, para a formação do nível superior, no cálculo, né, até mesmo na própria física, porque são aplicações muito diferentes. Então, de que forma pode se trabalhar no ensino médio para que o aluno já chegue ciente no ensino superior do que ele vai usar e do que ele realmente, se ele realmente se identifica com aquele tipo de matemática, com aquele tipo de física, com aquele cálculo? Essa aqui é a minha pergunta. Obrigado.
Ok, obrigada. Marcelo, né? Marcelo, que ele falou? Tiago. Tiago, obrigada, Tiago, pela sua questão. Eu sou péssima para nomes, eu sou de fisionomia. Bem, você tocou num ponto importantíssimo, que realmente o aluno que vem do ensino médio, ele vem com uma matemática e chega na universidade é outra. Mas, na verdade, não teria que ser isso. Na verdade, é porque nós estamos dando uma matemática ruim na educação básica. Infelizmente. Os currículos para a educação básica, na matemática, não estão bons. Por exemplo, o aluno teria que chegar com uma bagagem muito grande de funções, que é a base dos cálculos. Ele não chega. Aí nós temos que chegar com o aluno de primeiro período e ensinar funções, não é isso? Isso é do ensino médio, concorda? Progressão. Se ele soubesse bem progressão, também facilitaria demais. Poderia até ter já cálculo diferencial, que tem escolas que não, mas não é no currículo das escolas públicas, que é o maior número. Então, isso tudo, a deficiência, ela vem lá da educação básica, realmente. E aí chega, o aluno não tem a base naquelas questões chaves que é para a engenharia, séries, funções, que isso tudo tinha que já vir pronto, entendeu? É a questão de vir pronto. Aí fala assim, quando você ouve falar, na Europa, a engenharia é 3 anos. Não é 3 anos. É porque o aluno já chega com o básico todo pronto. Então, ele vai fazer os 3 anos profissionalizante. Só que ele já fez todo o cálculo física antes. Ele já vem preparado a educação básica, pronto para fazer já as matérias tecnológicas. E aqui não, a gente tem esses 2 anos para preparar o aluno para ele depois entender a aplicação disso nas diversas áreas do conhecimento da engenharia, que tem a base como a matemática e a física. Então, a deficiência, de fato, Tiago, ela está na educação básica. Lá, sim, que deveria melhorar os currículos para que o aluno chegasse com uma base sólida e não ter que fazer esse tipo de formação aqui, num projeto de nivelamento. Porque aí seria diferente os projetos que seriam construídos na universidade, mas essa é a realidade que a gente tem. Então, é muito louvável e muito gratificante vocês terem essa oportunidade de fazer isso, que é uma forma que a gente tem de ajudar esses alunos, mas se a gente for olhar na raiz, não deveria ter, concordam? Vocês como professores, deveria vir preparado. Então, a gente sabe que a deficiência vem de lá. Até com as equações, o aluno não sabe trabalhar. De primeiro grau, não é? Então, é isso, Tiago. É lutar para que nós possamos melhorar a educação básica no país, que é uma bandeira minha. Atacar a educação básica, porque eu acho que a universidade está bem resolvida. Ok, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem um certo tempinho daqui e da sala. Por favor, professora Cristina. Queria me apresentar, né? Sou a professora Cristina Vaz, coordenadora da monitoria. Todos que tiverem com a camisa verdinha são os monitores que vão trabalhar com vocês esse semestre. Professora, agradeço pela palestra, muito interessante, gostei muito dessas colocações. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está sendo o projeto de incentivo das mulheres na engenharia. Quais são realmente as ações, assim, explicar muito, porque eu acho muito interessante isso, gostei muito, que realmente é uma batalha. É uma batalha. Tanto na matemática quanto na engenharia, temos também o projeto das mulheres na matemática. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Falo sim. É como você falou, não é, a batalha não é só na engenharia, é a área de exatas toda e computação. Então, se você pegar física, matemática, química, são poucas mulheres, computação são poucas mulheres, e engenharia são poucas mulheres. Então, uma ação que a gente tem feito lá no CNPq, e que eu levei essa ideia e consegui fazer, foi mais de 1 ano preparando, até fazer, provavelmente vocês devem ter visto a chamada de meninas nas engenharias, ciências exatas e computação, que é justamente para estimular, de mudar essa realidade de 22% a 25%. Então, foi uma chamada que era trabalhar com as meninas da educação básica, desde os 11 anos até 17 anos. Estão trabalhando no ensino fundamental ao ensino de 10 a 11 anos, porque começando no 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Com atividades, a chamada, ela, não sei se você viu a chamada, ela tinha as atividades que é ir na escola e atividades que o aluno põe a mão. Porque não adianta nada eu chegar lá, igual eu falei aqui, falar tanto de coisa. Vocês devem fazer engenharia, não vai mudar. Agora, se você leva, por exemplo, um kit Arduino e coloca as meninas para mexer.
Exatamente. Lego. Então, várias atividades que ela pode ver acontecendo, fazer as reações químicas, que é tão simples, né? E aí você estimula as meninas no fazer, né? Então, nós fizemos uma chamada que contempla isso, porque tem que ter essas atividades, tem que se criar um núcleo dentro da escola, para que, de fato, essa ação fique uma ação contínua na escola. E ela foi muito bem aceita, a chamada deram 780 propostas, e nós só podemos atender pelo recurso, que foram de 6 milhões e 78 propostas. Mas esperamos poder aumentar o número de recursos para contemplar, porque vários projetos super interessantes ficaram fora, não conseguiram ser atendidos. E nós fizemos uma coisa também que era regionalizar. Então, pegamos todas as regiões, aqui eu sei que da UFPA nós temos 3 projetos contemplados, tinha que ser professores dessas áreas, que apresentasse o projeto das universidades, não precisava ter doutorado, podia ser só mestrado, porque a gente pensou em institutos federais, muitos não têm doutores, poucos doutores, e tinha que ser mulher para coordenar o projeto, tanto na universidade quanto na escola. Também tinha uma coordenadora que leciona lá na educação básica, matemática, física, química, a informática. E meninas, na graduação, iniciação científica, a gente deu bolsa de iniciação científica, e lá na educação básica, bolsa de iniciação científica júnior. Então, era assim, uma equipe de mulheres, não excluímos os meninos, nós queremos que eles trabalhem juntos, que eles ajudem a motivar as meninas, então a escola toda vai participar. O projeto vai ser comandado pelas mulheres, que é uma forma de incentivar e elas serem um modelo para as meninas. Mas o projeto funcionando é toda a escola. E trabalhamos com 3 linhas de chamada, que era atendendo uma escola, 3 escolas e 5 escolas, para que a gente possa atingir o máximo possível, porque se você pegar um projeto, mas a maioria foi de 5 escolas, então eu posso multiplicar 78 por 5, então já vai atingir bastante, não o número que a gente gostaria, mas já é um começo. Então, são ações desse tipo que a gente consegue mudar, né? Bom dia, meu nome é Gabriela Larcon, eu faço curso de Engenharia de Alimentos e eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre como conseguir uma bolsa de iniciação científica, qual o caminho que a gente tem que trilhar para ter a garantia dela. A bolsa de iniciação científica, ela vem para a universidade, para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. E aí abre-se um edital para os alunos candidatarem, os professores apresentam projeto também, querendo os alunos de iniciação científica, porque é uma concorrência grande na universidade, que não é bolsa para todos, não tem um limite. Todos os professores querem ter aluno, quem é pesquisador quer ter um aluno de iniciação científica. Então, por isso que os professores se candidatam, e muitas vezes o professor ele fica contente se conseguir pegar um voluntário, porque os alunos que se candidatam, uns vão ter bolsa, outros não, que não dá para contemplar todo mundo, mas os que não têm, eles querem ficar como voluntário, porque é um momento que você vai participar da pesquisa e vai poder pôr no seu currículo. Então, a seleção se dá tudo pela Pró-Reitoria, não é isso aqui também, né? Então, você tem que ficar atenta às chamadas e perguntar aos professores, já tem iniciação científica, já abriu, quando é que é? Tem que ficar antenado com tudo. Outra coisa que é importante também, vocês, é ficarem antenados na universidade. A universidade tem um leque de oferta, de muita coisa bacana, curso de extensão. Então, vocês têm que ficar procurando. Não ficar esperando que a Universidade Federal não vai lá procurar o aluno, não. Aqui a gente quer criar vocês para vocês serem independentes. É diferente das privadas. A privada pega o aluno e fica lá como se fosse no bebê, cuidando, pegando na mão para escrever. Aqui não. Vocês têm que ser os donos do conhecimento, buscar o conhecimento, ser autônomos. E é isso que dá a diferença. Um aluno de universidade pública, ele se destaca muito mais no mercado de trabalho do que o de privado. Não estou criticando, não é questão de crítica. Eu falo porque ele tem autonomia no seu processo educacional. Ele é autônomo para buscar, para fazer. É tipo, se vira. Você está aqui agora, se vira, né? Os professores estão aqui para ajudar e tal, mas se você não fizer a sua parte, sinto muito. Não é igual aquele aluno lá na privada, não, você não foi bem na prova, não, o que nós vamos fazer? Entendeu? Não fica ali cuidando. Acabou essa fase de cuidar. O cuidar até no ensino médio. Agora é vocês buscando, então tem que ficar antenado com tudo, conversar com os professores, participar de todos os eventos, tem sempre seminários, congressos, encontros, tudo que vocês puderem ir e pegar, corra atrás de certificado e põe no currículo. Tá bom.
Bom dia a todos. É mais uma experiência assim que eu tenho que falar, né? Porque eu sempre gostei da área das exatas. Sempre gostei, desde pequena, 7 anos, eu já fazia equações, então eu sempre gostei muito. Mas a minha família já não apoiava muito. Tirando assim meu pai e minha mãe, eles não queriam. Queria que fizesse fisioterapia, jornalismo, que eu fosse uma advogada, mas eu falei, não, eu não quero, eu quero ser uma pesquisadora. Eu quero pesquisar, eu gosto disso, né? Então, eu tive um enfrentamento muito grande na minha casa, assim, com meus tios, que falavam que isso não é para mulher, que não era para mim, que é um predomínio muito grande de homens e que eu não seria respeitada ali dentro. Mas, assim, eu rompi essa barreira. Eu disse, não quero isso. Eu quero ser engenheira, eu quero ser uma pesquisadora e, acima de tudo, uma docente um dia. Oferecer aquilo que eu recebi, né? Então, ainda existe essa barreira. E é um privilégio muito grande, assim. Hoje, meu pai e minha mãe sempre acreditam em mim, no meu sonho, mas ainda existe esse impasse. As mulheres ainda não acreditam que a gente pode exercer uma engenharia. Então, hoje eu estou aqui e estou feliz, muito feliz, por sinal. Que bom. Tá. Muito bom, viu? Realmente você falou uma coisa certa. Na própria família há desmotivação. Isso aí tem dados estatísticos que mostram que dentro da própria casa você é desestimulada a menina a fazer engenharia. Mas temos que vencer isso, né? Você pode ver quando alguém pergunta assim, o que você estuda? Faz engenharia. Nossa, quando é mulher, você consegue. Parece que a gente é menos que os outros, né? Enquanto eu acho que o cérebro é igual de todos, né? Independente de sexo. Mas isso é uma questão cultural. Acho que só o tempo para ir mudando. São vocês estando aqui, eu na minha geração, vocês na geração de vocês. E aí, desconstruindo todas essas falas que a mulher não é capaz, que a mulher não pode estar ocupando esses espaços. Então, é vocês que estão fazendo engenharia, as meninas, que têm esse papel e responsabilidade de mudar isso também, né? De estar levando que vocês deram conta, outras também poderão dar conta. Então, muito obrigada, gente, agradeço muito essa oportunidade. Estou sempre à disposição, tem meu e-mail, que eu já pus ali na tela. Fique à vontade, se quiserem conversar comigo, é um prazer. Bom. A gente gostaria, em nome da equipe do Projeto Newton, agradecer imensamente pela sua palestra. Ela foi muito, muito, muito inspiradora para todos nós e mostra o quanto que vocês têm que ter papel ativo no processo de aprendizagem de vocês. Então, por favor, gente, esse é só o início, a primeira aula, né? Vão com tudo, que o projeto é um dos caminhos da universidade, tá? Obrigada, boa semana para todos.